Boa noite, gente. Tudo bom? Legal? Vocês esperavam uma dancinha hoje? É. Sim, tipo, mais de ti, menos de mim. Igual dançamos na sexta-feira, né? Mas assim, a gente está muito alegre de estar aqui, poder compartilhar com você da palavra de Deus, né? Amém. Deus é bom demais. Me dá minha Bíblia aqui, eu acabei esquecendo de subir com ela. Eu quero começar já lendo uma passagem com você. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Está lá em 2 Coríntios. Vem aqui, por favor, filho. 10:4. Posso? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Opa! Aleluia. Que beleza! A palavra de Deus está falando que as armas de Deus, elas são poderosas. Por que elas são poderosas? Essa passagem está dizendo, porque ela anula sofismas, ela quebra fortalezas e altivez. E isso é algo assim impressionante, como uma das dores da nossa sociedade, né? Se a gente pode dizer assim, uma das dores da nossa sociedade são, né, umas das dores, né? São altivez, soberba, né? Vaidade, todo mundo muito cheio de si, né? Todo mundo no selfie, todo mundo é selfie, para mim, o que isso vai me dar de vantagem, né? E ela quebra fortalezas mentais, ela anula enganos, sofismas são enganos, ela anula sofismas. E é isso que a gente veio compartilhar com você. Eu queria que você participasse bastante hoje, né? Mas eu queria dizer isso a você que está aqui, você que está em casa também nos assistindo. Hoje é dia das armas de Deus vencerem na nossa vida. Aleluia. Porque elas são poderosas, Amém. Poderosas em Deus. Então é para isso que a gente está aqui. Por isso que a gente se reúne toda semana. Por isso que a gente faz uma conferência de família. Pode colocar lá para mim, por favor? A gente faz uma conferência de família para que você possa ouvir o que a palavra de Deus, você e eu, né? Possamos, porque, vou te dizer, quando a gente vai preparar um bate-papo desse, como a gente é abençoado. A gente revê algumas coisas que a gente não estava vendo mais, sabia? A gente revê algumas coisas, a gente relê, né? E aquilo ali que tinha um significado, né? Aquele significado fica ampliado na nossa vida, e a gente acaba sendo muito mais abençoado, né? Quando a gente vai ministrar alguma palavra. E aí, a nossa igreja decidiu, né, nós decidimos, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo, no coração do nosso pastor, dos nossos pastores, né, no nosso coração também, que a gente ia falar desse tema aí, o poder da minha escolha. O poder da minha escolha. E nós ministramos, nós ministramos na sexta, o pastor Hélio e a pastora Deise ministraram na quinta-feira, né? E aí eu queria só fazer um resumão. Sabe aquele bizu do vestibular? Aquele bizu do Enem, só o resumão, assim. Queria fazer um resumão do que nós falamos aqui na sexta-feira. Aquele aulão, né? Aquele aulão, sabe aquele aulão? Então, fazer aquele aulão de sexta-feira, você que não estava aqui, você que está em casa aí, que você não assistiu, você vai ter essa oportunidade de ter um aulão, mas depois você vai lá no detalhe, ver de novo, tá bom? E aí, a gente vai avançar para aquilo que eu tenho para falar com você hoje. Tá bom? Beleza? Combinado assim? Então, nós falamos... Deixa eu rodar aqui. Tá ligado? Vamos ver. Bom, daqui a pouco funciona aqui, vai testando aqui, filha, por favor. Primeira coisa que nós falamos aqui foi o seguinte, que... Isso! Muito obrigado. Na mão dela funciona, tudo funciona. Sabe que em casa, tudo funciona para ela, né? E para elas, né? Elas sabem tudo. Aliás, é assim, ó. Já vou eu fugir do tema. Não, é fuga de... Como é que fala na redação lá do Enem? Fuga do tema. Fuga do tema, né? Já vou eu na fuga do tema aqui, né? Não vou tirar 0 não, tá? Vou te abençoar, tá bom? É assim, ó.
quero procurar alguma coisa. Onde é que está a minha meia? Aquela meia que eu gosto e tal. Você abre o armário, olha, e não vê. Aí a mulher vem assim, ó, de costas, mete a mão dentro do armário assim e pega, né? Tá aqui, ó. Agora você imagina 4 pessoas me pedindo coisas. Onde é que elas estão? Então vocês orem por mim, para que eu seja renovada. Renovar todo dia precisa de renovação, né? Mas aí nós falamos assim, ó, eu decido. Na sexta-feira foi eu decido. A gente que decide. E a gente falou isso muito claramente para você, que é o seguinte, quem tem a chave da porta da tua casa é você. Quem tem a chave da porta da sua vida é você. Deus não vai abrir a porta. Deus não vai, sabe, arrombar a porta, né, como diz, né? Ele não vai meter o pé na porta, não vai. Ele vai bater a porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai ter uma comunhão com você. Então é sempre assim, eu decido. E aí eu falei de Paulo que o segredo dele é que ele esquecia das coisas que para trás ficavam e ele andava para frente. Ele ia para frente e ia para frente. Eu espero que sexta-feira tenha sido o primeiro dia, né, dos próximos dias da tua vida, da tua vida, né? E hoje vai ser o primeiro dia do resto da sua vida também, você sabe disso, né? Então assim, ó, hoje precisamos decidir. Amanhã vamos precisar tomar outras decisões. E todo dia é isso, eu decido. Então, esse é o segredo de Paulo. Na prática, vivemos mais com a consciência do que vemos e sentimos do que com a consciência de quem somos em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. A gente tem que tirar isso do nosso meio, da nossa vida. Nós precisamos confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus, gente. Ele disse que está conosco todos os dias da nossa vida. Quer eu sinta, quer não sinta. Ele continua comigo e contigo da mesma forma. O que muda, Deus continua sendo o mesmo. O que muda é a minha percepção disso. Sempre vai ser assim. O amor dele continua o mesmo. A paz dele continua a mesma. A alegria dele continua a mesma, independente do que eu sinta. O que muda, na verdade, é a percepção. E eu até citei uma coisa que muda a nossa percepção do amor de Deus conosco, que é falta de grana, né? Faltando 5 dias para acabar o mês, sabe que o salário acabou, né? Aquela aperto e tal. A minha consciência do amor de Deus comigo, ela fica meio alterada. Ou pode ficar, né? Não quer dizer que fique. Ela pode ficar meio alterada. Mas o amor de Deus por você não mudou 1 centímetro. Não mudou 1 milímetro do amor de Deus, da provisão de Deus sobre a sua vida. O que muda é a minha percepção disso. Ei, ok? Eu disse que decisão é escolha, ou seja, é uma escolha que você faz. Todo dia nós fazemos escolhas, as grandes e as pequenas. Então você precisa ter sempre consciência de qualquer coisa que você faça ou não faça, é uma escolha. Porque viver passivamente também, deixando as coisas acontecerem, também é uma escolha. Você entende? Não existe assim, não vou nem me mexer, que é para não escolher errado. Eu não vou nem decidir, que é para não decidir errado. Isso é uma dor da nossa sociedade, tá? Dos nossos jovens. Eu não vou decidir para não decidir errado. Para não sofrer. Vou tentar com medo de falhar e não conseguir. Isso. Os jovens estão com muito medo de falhar. Muito medo de errar. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. A gente vai contar 3 historinhas. Histórias de 3 rapazes. Hoje. E muitos jovens estão com medo de falhar. Tem uma frase no futebol, que eu e meu filho, a gente sempre fala sobre essa frase, né? Sempre conversa sobre essa frase, que é o seguinte: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa é uma frase do futebol. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Você e eu não podemos ter medo de perder, porque Jesus já ganhou. Aleluia, Ele já venceu. aleluia. Eu e você somos mais do que vencedores. Então a gente não precisa ter medo de perder. A gente vai ganhar, a gente já ganhou. Já está vencido. Entende? Não precisamos ter medo de perder, porque já está vencido. Amém. Nós somos mais que vencedores. Ainda tem gente que acha que Deus escolhe quem vai ser abençoado, né? Deus aqui vai cantar a pedra aqui de alguém, né? E essas pessoas que o anjo cantar a pedra vai ser abençoado. Tira isso da nossa cabeça hoje, ontem. A gente se posiciona com aquilo que Deus falou,
e as bênçãos nos perseguem. Entende? Pode não ser hoje que vai se manifestar, mas vai se manifestar, porque a gente vai manter firme a nossa confiança até o final. Amém? Amém. Deus fez todo o trabalho para sermos abençoados e falou: escolha a vida para que vocês vivam e os filhos de vocês vivam. Eu posso sentir o que for, mas isso não muda quem eu sou em Cristo e quem Deus é. Você pode estar sentindo o que for. Isso não vai mudar 1 milímetro, 1 segundo, o que Deus é e o que você é em Cristo. O que muda, repito, é a nossa percepção disso. Sempre é a nossa percepção. Da mesma forma, eu posso sentir o que for, mas isso não muda o que Deus pensa sobre a minha família. Você sabia disso? Você pode pensar, você pode sentir o que for, mas o plano que Deus estabeleceu para a tua família não mudou até hoje. Ele continua com o plano, ele continua com os dons. Sabe aquele dom que Deus te deu? A Bíblia fala que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Ninguém pode tirar de volta. E Deus, quando Ele une pessoas, ele não une pessoas, Ele une, você já sabe, propósitos. Então Ele botou dons em nós, que Ele viu que quando eu unido aqui, eu e a Raquel, quando a gente se une, ia dar certo esse negócio. E aí Ele uniu eu e ela. Então esses dons, eles são irrevogáveis. Ninguém vem e revoga, sabe? Ninguém retira. Nem Deus retira. É irrevogável. O que pode acontecer é o seguinte, é eu não utilizá-lo. Deixar lá escondido o talento, né? Como a Bíblia fala, e aí eu não vou usá-lo. Entende? E eu acredito a gente tem várias circunstâncias, a gente já falou aqui, outros pastores também falaram, que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo tem problemas, mas a gente tem que manter a nossa crença, a nossa declaração de fé. Então, assim, dentro das nossas famílias, eu tenho certeza que todo mundo aqui pode ter uma dificuldade, mas eu não tenho que olhar essa dificuldade. Eu tenho que olhar para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, como Deus vê, com os olhos de Deus. E isso muda a tua concepção, muda a tua consciência, porque a gente parte da vitória. A gente já é mais do que vencedor em todas as coisas. A gente só precisa manter essa declaração todos os dias. Eu não desisto de ver um casamento sadio, um casamento feliz. Eu não desisto de ver os meus filhos vitoriosos, vencedores, ousados, homens pregadores da palavra de Deus. A gente tem uma experiência que a gente ainda noivos. Minha mãe era super rígida com o horário, então ele chegava do trabalho, a gente tinha que conversar, orar, fazer tudo rápido para poder... Beijar, fazer tudo é beijar. Exatamente. Dentro do horário. Orava rapidinho, né? Mas a gente, ainda noivo, nós orávamos pelos nossos filhos. Isso mesmo. Nós declarávamos palavras de vitória sobre a vida deles. E ainda que alguma circunstância adversa se apresente para nós, a gente não fica com isso. A gente vai ficar com o que a palavra diz a respeito deles. De que eles são bênçãos, de que eles são vencedores, de que eles são vitoriosos. E eles vão chegar muito mais longe do que nós. Isso é você, jovem. Você que está aqui, você vai muito mais além dos seus pais. A gente vai falar sobre isso já já. A nossa vida é dirigida pelas escolhas, pelas decisões que fazemos. Todo dia você faz uma escolha, tem uma decisão, né? Tem decisões, e essas escolhas é que vão dirigindo a nossa vida. Lembra que eu falei sobre isso? Você está escolhendo com base na verdade? Então espere ser abençoado. Se você escolhe baseado na verdade, pode ficar tranquilo, você vai ser abençoado. Vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldades, mas vai vencer todas elas. Todas elas. Terceiro, eu falei que toda decisão é excludente. Quando você escolhe alguma coisa, você exclui um monte de outras coisas. E eu citei, se eu escolhi ser mecânico, por exemplo, né? Eu excluí todas as outras profissões. Você entende? Então, toda escolha, ela é excludente. Então, se eu escolhi casar com a Raquel... Pensei que você não ia falar isso. eu excluí todas as outras mulheres do mundo. Você entende? Quando ela escolheu casar comigo, ela excluiu todos os outros homens do mundo. Você entende isso? Então, toda decisão ela é excludente. E eu costumo falar que a gente só sofre aquilo que a gente escolheu. Ué, que isso, pastor? Que história é essa? Que a gente só sofre aquilo que a gente escolheu. Você só enfrenta as dificuldades daquilo que você escolheu. Naquele exemplo, né? Se eu escolhi ser professor,
eu só vou sofrer as dificuldades de ser professor. Entende isso, gente? Eu não vou sofrer as dificuldades de ser médico. Eu não vou sofrer as dificuldades de ser mecânico, de ser cabeleireiro, de ser o que for. Eu não vou sofrer essas dificuldades, porque eu escolhi ser professor. Entende isso? E a gente fica com a sensação de que só eu sofro na vida. Só eu sofro, porque o Renan não tem as mesmas dificuldades que eu. Ele tem outras, das escolhas que ele fez. Você tem outras dificuldades das escolhas que você fez. Dificuldades que são naturais da vida. Que são os desafios para a gente chegar lá no final e dizer assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Essa dificuldade. Então a gente fica com a sensação, como toda decisão é excludente, e a gente só sofre aquilo que a gente escolheu, a gente fica com a sensação que o vizinho tem a grama mais verde, que o vizinho não sofre, que o meu amigo está... E com esse negócio de rede social, né, que todo mundo tira foto sorrindo, né? Ninguém tira foto capinando. Já viu alguém tirar foto capinando? Não, estou aqui capinando terreno aqui, estou aqui virando a laje. Ninguém tira foto virando a laje, já viu? Lavando o banheiro. Não, eu vou lavar o banheiro aqui, né? A minha atribuição quando solteiro, e depois de casado durante um bom tempo, era lavar banheiro. Aí a minha função, aliás, eu gosto de lavar banheiro. Eu gosto. Agora nem tanto, mas eu gosto. Eu gosto de mexer com água e tal. Então, assim, eu boto um som alto lá e gosto de lavar o banheiro. Depois já chegou na certa idade, chegou um dia que eu falei assim, peraí, isso tem pouco tempo. Deve ter o quê? Uns 6 meses, né? Tem uns 6 meses. Foi uma sexta-feira. Conta. Então, sexta-feira, 9 horas da noite, eu estava lavando o banheiro. Tem uns 6 meses isso. Estava lavando o banheiro. Eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, eu cheguei do trabalho, estou lavando o banheiro, 9 horas da noite, de sexta-feira, e os meus filhos estão deitados no sofá. Que história é essa? Parou. A partir de agora, quem vai lavar o banheiro são eles, porque eu passei esse tempão lavando, a vida toda lavando o banheiro. Parei, então agora eu não lavo mais. Entende? Então agora eu não lavo mais. Então foi isso que aconteceu. Tem escala agora, toda semana. Agora tem escala, eles fazem uma escalinha lá e eles fazem lá. Então assim, então, eu até perdi o que eu estava falando. Eu estava falando do banheiro, né? Então, assim, toda decisão é excludente e a gente só sofre aquilo que a gente escolheu, certo? Então eu posso ficar com a sensação de que o outro não está sofrendo. De que o outro, só eu que sofro nessa vida. Então a gente tem que tirar isso da nossa vida. Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo vai vencer batalha, baseado na verdade, a gente vai vencer as batalhas. Beleza? Ok? Perdão, pulei aqui. Vivemos mais com a consciência do que deixamos do que das coisas que ganhamos com as nossas escolhas. A gente fica com essa sensação de que a gente fica com a consciência daquelas coisas que nós deixamos do que as coisas que a gente ganhou. Por exemplo, eu falei, né? Que alegria, eu poderia ser solteiro hoje. Estou com 40 e poucos anos, 40 e muitos, aliás. Estou com 40 e muitos anos, eu poderia ser solteiro hoje. Mas eu tenho certeza que eu seria uma pessoa menor, pior, do que eu sou hoje. Se eu fosse, assim, não por ser solteiro, mas por não ter essa família que eu tenho hoje, entende? Ter encontrado essa menina aqui e ter caminhado com ela. Eu seria menor, entendeu? Se eu não tivesse caminhado com ela ao longo desses últimos 28 anos, 27 anos, vai fazer 28. Então, se eu não fosse casado, hoje eu seria menor. Não estou falando que se você não casar, você vai ser menor. Estou falando que eu sei que eu seria menor porque eu não teria conhecido essa pessoa aqui e não teria tido toda essa convivência, esse filme de aventura. A nossa vida é uma aventura, gente. Quem é casado aí? É um filme de aventura ou não é? É um filme de aventura. Né? Tem hora que, né, parece que missão impossível. Né? Eu não teria também repaginado o armário dele. Talvez ele estivesse usando ainda macacão, jeans e blusa de botão. Isso. Jesus é bom na tua vida. Casal é bom, gente. Na prática, tomamos uma decisão e nossos sentimentos acompanharão. Eu sempre falo isso para você e quero que você guarde isso muito, muito bem. E por fim eu falei que Deus é contigo. Amém. Glória a Deus.
não fique intimidado. Você jovem, não fique intimidado. Tem muito jovem que está com medo de ter um relacionamento sério e casar. Quando chega numa fase, sabe aquela fase de decisão? E agora? O que eu faço? Vamos para frente ou a gente acaba aqui? Porque sempre tem essa fase, não tem essa fase? No namoro? No namoro. Agora é sério. Agora é sério? Agora é sério. Aí, principalmente o rapaz dá aquela tremida. Ai, meu Deus. Eu lembro, no dia do meu casamento, eu estava fazendo a barba para casar. De frente para o espelho, eu pensei assim, o que você está fazendo da tua vida, cara? Cara, que coisa doida. Mas isso é um pensamento de 2 segundos. Daqui a pouco fala, né? Você está fazendo a coisa certa. Deus está contigo. Esse é o caminho. Entende? O pensamento vem, né? Mas a gente fala assim, não, cara, o correto é isso. A gente vai fazer o que é correto. A gente vai fazer o que Deus direcionar para a gente fazer. Entende isso? Eu falei essa frase, fazer o que é correto, mas, na verdade, a gente vai fazer aquilo que Deus direcionar no nosso coração, para que a gente possa fazer. Porque tem muita coisa que é correta, mas não foi direcionado por Deus, entende? E aí a gente precisa fazer aquilo que Deus direcionou para a gente. Beleza? Ok, rapaziada? Legal. Aí põe aí para mim, por favor. A gente vai falar hoje de uma... Eu quero contar 3 historinhas para vocês. Nós vamos contar, né? 3 historinhas de 3 rapazes, muito conhecidos, né? Até por isso que eu pedi para o pessoal ensaiar essa música aí, da geração de Samuel, né? E eu botei até um template bonitinho para você, ó, para o jovem, ó, que legal, coisa linda. Foi em homenagem a você, hein? Você que é jovem. Quem é jovem aqui? Eu sou. Todo mundo, né? É isso aí, todos nós. É sim. Todos nós. Aliás, a gente é mais jovem do que muita gente, né? Do que muita gente mais nova que a gente. É mesmo, gente. A gente é mais jovem que eu. Preciso falar isso. Tem uns jovens velhos, né? É. Os caras velhos pra Vambora. caramba, cheio de preconceito, cheio de coisa na cabeça, né? Coisa doida. Rapaz, vamos ser jovem, cara. Sabe o que é ser jovem? Ser jovem é ser forte. Ser jovem é ter a palavra de Deus no coração e vencer o maligno. Amém. É isso que é ser jovem. Nós vamos ler essa passagem já, daqui a pouco. Então eu quero contar 3 historinhas. As historinhas são de 3 rapazes. O primeiro rapaz é Samuel. Será que eu consigo ler aquilo ali? Não consigo não, vou ler aqui. Olha o jovem. É o jovem, né? Sou um jovem que usa óculos, né? O Renan é jovem, usa óculos. É lá, o Renan, o jovem, usa óculos. Becker é jovem, usa óculos. Não é tão jovem assim Eu também. sou jovem, pronto, falei. Carlinhos é jovem e usa óculos, ó. Pastor Teixeira é jovem, usa óculos. Aí. Tá vendo? Show de bola. Quer contar isso aí? Samuel era filho de Ana e Eucana. A mãe dele não podia ter filhos. Orou no templo, o sacerdote a abençoou e ela teve um filho. Como ela tinha prometido, quando desmamou o menino, o entregou no templo para ser criado pelo sacerdote Eli. Ele cresceu no ambiente de Deus. Ele foi responsável por ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e o principal rei, Davi. Era muito ousado e não deixava de fazer tudo aquilo que Deus dizia para ele fazer. Às vezes que precisou corrigir algum procedimento de alguém, o fez com ousadia e amor pela pessoa e pela palavra de Deus, não importando quem seria. Ele não sentia constrangimento pela posição social de quem ele orientava. O importante para ele era fazer a vontade de Deus. Esse era Samuel. Se a gente pudesse fazer um resumão da vida de Samuel, era isso. Ele era um rapaz bem jovem. A mãe dele não podia ter filho, orou e tal, e aí ela prometeu, se o Senhor me der filhos, eu vou entregar o meu primeiro filho para o Senhor. Me entregou. Depois que ele nasceu, ele mamou, né? E aí quando ele acabou de mamar, ou seja, bem novinho, ela foi lá e entregou para o sacerdote Eli e disse, cria ele.
E de tempos em tempos ela mandava mantimento, mandava roupa para ele, né? E ia lá também visitá-lo constantemente. Para a gente pode ser uma prática, né? Meio, né, esquisita, tal, mas para a época era natural, era normal. Então, assim, ela foi lá e entregou o filho dela para ser criado pelo sacerdote Eli. Ele vivia num ambiente de Deus, no ambiente do templo, da casa de Deus. Ele vivia aqui, no nosso meio. Todo dia ele dormia e acordava, fazia o serviço da casa de Deus. Imagina ele crescendo, né, rapaz, com 10 anos, depois com 14 anos, adolescente, 17. E aí foi crescendo. E aí, bem jovem, ele se tornou o sacerdote. O famoso profeta Samuel. Ele viveu num ambiente, vou dizer para você, apesar de viver num ambiente do templo de Deus, ele viveu num ambiente corrupto, sabia? Porque os filhos do sacerdote, eles eram corruptos. Os filhos do sacerdote, eles faziam cada coisa assim, que não dá nem para dizer aqui. A Bíblia fala, mas não vou entrar nos detalhes aqui do que os filhos de Eli faziam. E a coisa era tão feia, e aí que Deus chegou a um ponto de falar assim, Eli, eu vou ter que acabar com a sua família. Não dá mais para os seus filhos viverem. E você é responsável por isso. Você é responsável porque você não repreendeu os seus filhos quando eles começaram a fazer coisas erradas. Então, assim, os filhos dele roubavam, tinham práticas totalmente imorais, sabe? Então, assim, coisas feias mesmo, né? E aí, o sacerdote não tomava providências e foi deixando aquele negócio crescer. Entende? E aí, deixando aquele negócio crescer, o povo chegou ao ponto de falar assim, a gente não quer mais ser guiado por sacerdote. A gente agora quer um rei. Igual as outras nações têm. Então, a corrupção foi tão grande que o povo se revoltou contra o sacerdote e contra Deus. Você tem uma ideia, né? Mas Samuel, apesar de ter vivido nesse ambiente, ele continuou com o coração íntegro. Coração inteiro. Um jovem que muito cedo Deus falou com ele, você sabe dessa história, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu, né? Então, ele estava lá dormindo, era garoto, novo, e aí Deus chamou ele 3 vezes, e ele foi lá achando que era Eli. Ele falou assim, não sou eu não. Aí na última vez ele falou assim, é Deus que está falando com você. Quando ele chamar de novo, você vai lá e atende, fala que você está aí para ele. E aí Samuel fez isso, e a partir de então, Deus começou a falar através de Samuel. A Bíblia fala que naquele período, Deus ficou um tempão sem falar com o povo. Você sabia disso? Naquele período de Eli, Deus ficou um tempão sem falar. Por que Deus ficou sem falar? Por causa da corrupção, por conta da corrupção, daquela situação toda. E aí, eu quero te chamar a atenção, você e eu também, né? A gente precisa cuidar do nosso coração, cuidar daqui dos nossos pensamentos, tudo aquilo que o Carlinhos vem falando com você ao longo de todo esse período, né? Você e eu precisamos cuidar de tudo isso aí. Nosso pensamento, nosso coração, guardar o nosso coração, porque se nós queremos que Deus fale conosco, a gente não pode deixar essas coisas ficarem tomando conta da nossa vida não, sabe? A gente precisa ser muito, muito cauteloso com aquilo que vem no nosso coração, com aquilo que vem na nossa mente. Tem que estar muito cuidadoso com isso. Entende isso, gente? Isso é muito importante. A gente está pensando sobre aquilo que a gente pensa. E se vier um pensamento errado, sabe, dar uma bicuda lá na arquibancada? Bola pro mato que é jogo de campeonato. A gente está em campeonato, cara. Então, assim, é um chute lá na arquibancada. Não pode deixar isso aí ficar cozinhando a gente, como o pastor Eli fala, né? Ninando a gente. Entende? É assim que faz. E aí Samuel, ele era um cara que ele não tolerava essas coisas erradas. Quando tinha que falar, ele falava com amor pelas pessoas e pela palavra de Deus. Ele chegou a repreender o rei. Ele ungiu o rei, e o rei é soberano,
né? E ele não se intimidava com esse negócio, não. E isso a gente precisa guardar também de Samuel. Samuel, ele não se intimidava. Ele Samuel falava aquilo que tinha que ser falado. Sabe, aquela coisa do politicamente correto? Não estou falando para você sair chutando a canela de ninguém, não. Mas a gente precisa falar. Quer ver uma coisa? Nossa sociedade, na nossa sociedade, opinião virou fobia. Ei! Não, opinião, a minha opinião é a opinião de Deus, não é isso? A tua opinião é a opinião de Deus. Aquilo que Deus falar, a gente vai falar. Eu discordo de você, meu amigo. Eu discordo de você, meu irmão. Eu discordo de você, minha amiga. Entende isso? A gente precisa, jovem, a gente está sendo cozinhado, o jovem está sendo cozinhado, sabe? Numa questão que não pode discordar, porque só é teu amigo quem te dá like. Só é nosso amigo quem dá like pra gente. Quem dá dislike não é mais meu amigo. Ei, teu amigo é aquele que te dá dislike também, cara. Eu tenho um grupo de amigos que a gente cresceu desde adolescentes juntos, né? Já tem algumas décadas que a gente está junto, né? E um grande detalhe, uma grande vantagem desse grupo de amigos é exatamente isso. A gente, quando tinha que falar, quando brigava e discutia e falava a verdade, você está errado. Eu estava namorando, estava noivo com a Raquel, no início do casamento. Tinha algum problema? Eu comentava com um desses amigos, ele falava, Léo, que palhaçada é essa? Que porcaria é essa, cara? Volta lá e resolve esse negócio, cara. Voltava eu para casa assim. Eu acho que o cara tem razão. Entende? Pensava um pouquinho. Cara, eu acho que o cara tem razão. Eu acho que o Sérgio tem razão. Cara, não é que o Augusto tem razão, cara? Vou resolver esse negócio. E ela resolvia, sabe? Porque se a gente só for amigo de quem nos dá like, a gente vai sendo embalado para as trevas, entende? Desceu o elevador, ok? Ok, jovens? Ok, jovens? Beleza? Aquele que nos dá dislike também, às vezes, é nosso amigo, ok? Vamos prestar atenção nisso. Então, o Léo está falando de amigos, e aí eu automaticamente lembro que alguns jovens recorrem aos amigos para falar coisas, para desabafar. E os seus pais estão dentro da casa de vocês, estão com vocês, eles conhecem vocês melhor do que ninguém. E eles precisam ser a referência para vocês. Eles são seus melhores amigos. Então, se tem alguém que você precisa falar, que você precisa desabafar, são seus pais. Eles amam vocês incondicionalmente. E assim, talvez a gente só entenda algumas coisas depois que a gente casa, ou depois que a gente fica mais velho, porque o pai fala, porque a mãe fala, e vocês... É uma unanimidade, porque eu também pensava isso. Por que a minha mãe está me cobrando isso? Por que meu pai está me cobrando isso? Mas nós somos guardados do Senhor, eu creio aqui. Que todas as famílias cristãs, os seus pais e suas mães, elas oram, elas declaram sobre a vida dos seus filhos. Então, pai e mãe é Deus falando com você. É isso aí. Então, o que Deus disse, o que o seu pai e a sua mãe disse, dê crédito à palavra deles. Porque se eles estão dizendo, Deus está querendo te dar um recado. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós namorávamos, a mãe dela exigia que eu saísse da casa dela às 10 horas da noite. Eu tinha que sair da casa dela às 10 horas da noite. Podia fazer o que fosse. Podia ir à igreja, culto, juventude e tal. 10 horas da noite eu tinha que sair da casa dela. Rapaz, por isso que eu falei que era aquela correria de beijar, orar rapidinho e beijar, porque 10 horas eu tinha que sair. Ao ponto assim, se eu estivesse no portão, a gente estava lá no portão namorando, conversando e tal, estava lá. Deu 10h10, algumas vezes ela foi no portão. Ô, Leonardo, você não vai embora, não? Desse jeito, minha sogra é assim. Ou então ela pegava as janelas lá de casa, que era tudo de alumínio, que meu pai fazia, e ficava assim... Batendo. Eu não percebia. Um dia eu percebi, deu 10h10, aí eu fiz o teste. Ó, tua mãe tá batendo na janela. Eu acho que é hora de eu ir embora. Aí ela começou a rir. Eu falei, então esse é o sinal, né? Eu tenho uma história também. Depois que a gente já estava casado, eu não conseguia sair nunca com ele depois de 10 horas, porque 10 horas eu tinha que estar dentro de casa.
E aí teve um dia, aí a gente casou e a gente foi pegar um cinema, tipo, era o último horário do cinema. Ela no- Aí eu no- vou no ligar, New York, né? vou ligar para minha mãe. Aí liguei para ela, mãe, sabe onde eu tô? No cinema! Já viu que horas são? Sou livre! Eu fiquei noivo, a gente ficou noivo. Aí eu perguntei a ela assim, dona Vera, a gente já está noivo e tal, será que eu poderia sair daqui às 11 horas? Ela falou assim, não. Então tá bom, tá jóia, tá ok. Então tá bom. Desse jeito. Mas graças a Deus foi maravilha. Tá aqui, ó, casamento maravilhoso. Hoje a gente entende esse cuidado Beleza. que ela teve, né? É um cuidado que ela tem, do jeito dela, né? Cada um tem seu jeito, né? Era do jeito dela, mas isso abençoa a nossa vida. Jeito rude de ser. Jeito rude de ser. Mas isso abençoa a minha vida, abençoa a nossa vida. Hoje a gente agradece a Deus por isso, sabe? Era um jeito que na hora, lógico que eu ia para casa chateado, né? Pô, eu trabalhava à noite, trabalhava até meia-noite. Então, de segunda a sexta, não conseguia vê-la. Aí no sábado tinha juventude. Ela não queria ele lá em casa durante a se eu semana. fosse durante a Não semana, quero o não. Leonardo aqui, tá? Tô te avisando. Sábado era juventude, a gente corria para a juventude, saía da juventude correndo para ir para casa. Não podia sair para comer uma pizza. Não podia sair para ele na lanchonete. Não podia. Não dava tempo, sabe? Era correndo para casa para dar umas bitocas, né? Para não ir para casa de bico seco, sabe? Era assim que a gente fazia. Então, sábado, aí domingo a gente ia à igreja de manhã e à noite. Eu morava longe, a Beça, morava na Pavuna. Então, assim... Conta história triste, né? E aí... eu pegava um ônibus, demorava a beça, sabe? Assim, então, assim, eu descia lá, ficava esperando meu ônibus, ó, tempão, e ficava chateado. Caramba, dona Vera podia liberar um pouco mais, né? Eu ficava chateado. Na época eu ficava chateado. Mas graças a Deus que foi assim. Graças a Deus que foi, sabe? Assim, depois passa um tempo, que a Raquel está falando, passa um tempo, você percebe, cara, foi bênção para a minha vida e para a vida dela. Graças a Deus, entende? O outro amiguinho que a gente vai conversar hoje é Saul. Você conhece a história de Saul também, não conhece? Você pode ler ali, filha, por favor? Saul era um jovem alto, forte e sobressaía diante dos outros. Parecia com você, né, Léo? Foi o primeiro rei de Israel. É sério. Tem que ouvir isso, né? O povo estava insatisfeito com a O povo estava insatisfeito com a corrupção dos filhos do sacerdote e pediu para Samuel mudar o regime de governo. Eles queriam um rei igual a outras nações. Quando pressionado pelas circunstâncias, demonstrou que no seu interior a palavra de Deus não dominava, mas era dominado pelos seus sentimentos, medo, desejo de aprovação e incredulidade na palavra de Deus. Infelizmente, teve seu reinado interrompido. Não deixou nenhum legado para sua família. Essa é a historinha resumida de Saul. Um cara que foi ungido por Deus. Deus ungiu ele. E ele, não sei se você sabe, mas Saul, ele ficou o reinado dele todinho lutando contra os filisteus. Ele não teve descanso. O tempo todo foi guerra. E guerra, e guerra. Ele atacava, era contra-atacado, era atacado, contra-atacava. E foi o tempo todo de guerra. Saul tinha tudo para dar certo. Ele foi ungido por Deus. Ele era usado por Deus. Mas não deixou nenhum legado para sua família. Nenhum. No caso de Saul, ele e o filho dele, Jonatas, morreram no mesmo dia. Ele, você percebia algumas características em Saul que a gente não pode deixar chegar na nossa vida. Que são essas aqui, né? Que nós falamos aqui agora. Ele era dominado pelos seus sentimentos. Uma vez, os filisteus, ele tinha atacado uma base lá dos filisteus. O filho dele era guerreiro, tá? Saul era guerreiro, era bom de guerra. Ele e o filho dele eram bom de luta. Matavam gente pra caramba lá, os inimigos e tal. Ele era bom. Forte, grande, né? Só que ele atacou e os filisteus disseram que ia atacar. E aí veio a notícia para ele.
cara, você vai ser atacado, os caras estão preparando não sei quantos carros. Não sei nem se era verdade, mas chegou a notícia para ele. Eles estão preparando não sei quantos carros lá, não sei quantos cavalos, não sei quanta gente vem contra você. E ele começou a ficar com medo. Ficar com medo. E aí Samuel falou para ele. Eles são contemporâneos, tá? Samuel falou para ele assim, mandou falar, né? Espera que eu estou indo aí para a gente sacrificar a Deus. A gente vai falar com Deus, e aí Deus vai dar uma estratégia para a gente, e a gente vence os inimigos. É assim que funciona, tá, gente? A nossa vida é assim. Não adianta você ir no braço, querer resolver as coisas. Calma. Deus vai te dar estratégia para você vencer o inimigo. Deus vai te dar estratégia. Você, pai, Deus vai te dar estratégia. Você, mãe, você, filho, você... Deus vai te dar estratégia. Glória a Deus. É assim que funciona. A pastora Deise lembrou de um testemunho que foi dado aqui, né? A gente leu algumas histórias aqui, um testemunho verdadeiro de uma pessoa aqui da nossa igreja, né? Uma estratégia maravilhosa que Deus deu a ela, né? Não vou contar não, vou dar spoiler não, depois você vê lá na pregação de sexta-feira. Vou contar. Uma moça foi divorciada, né? O marido foi embora, isso nos anos 70, tá? Ela com 32 anos, com 4 filhos, o mais velho com 10 anos e o mais novo com 3. Então ela ficou 4 filhos, nos anos 70, sem emprego. Aí começou a trabalhar, fez um curso de digitação. Digitação era o que tinha, né, na época de bom. Começou a digitar, né? Aí começou a trabalhar como digitadora, trabalhava em 2, 3 empregos, algumas épocas em 3 empregos. Saía de casa 6 horas da manhã, chegava de madrugada, meia-noite. Os filhos já dormindo. Saía com os filhos dormindo e voltava com os filhos dormindo. Ela pediu a Deus, Deus deu uma estratégia para ela. Sabe o que ela fez? Pegou um caderno para cada filho. E aí ela conversava com o filho pelo caderno. Ela escrevia de manhã, o filho respondia, perguntava as coisas, ela respondia quando ela chegava de madrugada. Então ela, cansada, ela ia responder cada um dos filhos no caderno dela. Era o WhatsApp dela. É. Olha que WhatsApp maravilhoso. Então, eu fiquei sabendo de uma dessas WhatsApp conversas. WhatsApp offline. Uma dessas conversas que uma das filhas teve com a mãe, que ela perguntava assim, mãe, fulano está tossindo muito há alguns dias, o que eu faço? Porque ela não estava ali, ela não estava vendo o que estava acontecendo. Era uma criança de 10 anos. Tendo que cuidar de uma mais nova. De uma mais nova, né? Então, você imagina a aflição dessa mãe, mas Deus esteve ali, deu uma estratégia, sustentou, e todos esses filhos são bem-sucedidos, abençoados, estão certo. Todos aí. Entende? Assim, quando Deus te dá uma estratégia, vai nela. Vai dar certo. Por mais esdrúxula que pareça, por mais esquisita que pareça, se Deus te deu essa estratégia, vai nela, que vai dar certo. Entende? É assim que funciona. Bom, então, Samuel disse para esperar que Deus ia dar estratégia. Quando foi dando o tempo dele chegar, ele não chegou. Saul foi lá e ele sacrificou a Deus. Ele fez alguma coisa por Deus, para Deus, que não era aquilo que Deus pediu para ele fazer. Olha que coisa. A gente vai fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Jovem, a gente vai fazer o que Deus pediu para fazer. Entende? Deus pediu para fazer, a gente faz. Deus não pediu para fazer, a gente não faz. Ponto. É assim que funciona. Desse jeito vai funcionar. E aí, por conta disso, ele perdeu o reinado e outras coisas, né? Ele foi consultar os mortos. Ele se demonstrou ao longo do reinado dele que o que dominava ele era o medo, o desejo de aprovação. Isso é uma armadilha para todos nós. Nós casados, nós jovens, solteiros, mais velhos. A gente tem que fugir disso ontem. Nós não precisamos de aprovação de nada. Nós já fomos aceitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você já foi aceito pelo Senhor Jesus Cristo. Você já é da família da fé. Você e eu já somos filhos de Deus, aceitos por Deus, reunidos por Deus. Então a gente não precisa de aprovação. Porque essa é a grande armadilha para o jovem hoje. De mais like, de mais visualização, de mais tudo. Na sexta-feira eu falei sobre isso.
Quando a gente tem a consciência de quem a gente é, da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade, quem a gente é em Cristo, aí ninguém segura você, porque você sabe quem você é. Não importa o que disseram a meu respeito, não importa o que dizem a meu respeito, eu sei quem eu sou. É isso aí. Então, eu me relaciono bem com qualquer pessoa. Ainda que essa pessoa fale assim, nossa, ela é esquisitinha, né? Pois é, mas eu acho uma maravilhosa. E aí? Ninguém vai mudar isso. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou grande, eu sei que eu já venci tudo. É isso. Então, quando eu entendo isso, eu consigo me relacionar bem para entrar num casamento, porque para entrar no casamento eu preciso ser única. Não tem ninguém igual a mim. Eu sou única, eu sei quem eu sou. Então, se eu me amo, se eu gosto de mim, se eu sei quem eu sou, eu vou poder fazer essa outra pessoa que eu vou me casar feliz também. Isso aí. Porque ninguém casa para se sentir feliz, para ser feliz. Sim, para fazer o outro feliz. Quando eu entendo isso. E cá entre nós, né? Você não precisa de like de ninguém para ser feliz, hein, gente? Eu não preciso de like de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de visualização de ninguém para ser feliz. Ei, jovem! A gente precisa do nosso Senhor. Amém. O nosso Senhor já aceitou a nossa amizade. Amém. Ele já aceitou a nossa amizade. Porque quando nós éramos inimigos, Ele se aproximou para ser meu amigo. Amém. A nossa amizade está em Deus. É isso. O Senhor já aceitou a minha amizade. Amém. Então não preciso. Entende? Não preciso de like de ninguém. Nem você. Então, isso, desejo de aprovação, sai dessa. É nessa armadilha que mora o perigo. Que a gente já percebeu que, principalmente os jovens, né? O adulto também, tá? Existe um negócio chamado efeito manada. Sabe o que é o efeito manada? Isso é muito falado no mercado financeiro. O que é o efeito manada no mercado financeiro? É o seguinte, quando grandes assets, grandes operadores da Bolsa de Valores, por exemplo, está comprando um papel, todo mundo vai comprando sem nem saber por quê. Acaba comprando, todo mundo vai comprar aquele papel. Então é o efeito manada, todo mundo vai junto, sem nem saber por que está comprando. Entende? Existe isso também na vida, para tudo. Efeito manada. As pessoas vão fazendo, e aí para você não parecer idiota, você vai fazer também, vou fazer também, mas não sabe nem por que está fazendo. Não sabe nem os efeitos, quais são as responsabilidades daquilo que você está fazendo. Ou eu, né? Estou falando para mim também, sabe, gente? Estou falando para nós. Não é daqui para aí, é todos nós. Então a gente tem que ter cuidado com o efeito manada. A gente não pode ir, sabe, igual sendo tocado igual boi por essa sociedade. Nós temos o Senhor Jesus que nos dá direção. Aleluia. Pode todo mundo estar indo para a esquerda, mas você recebeu a direção de Deus, você vai para a direita. E pronto. Amém. Deixa reclamar, deixa dar dislike, deixa dizer que é careta. Deixa dizer que é careta, que você não se fala mais careta. Deixa cancelar, sabe? Que isso? Careta é careta, né? Careta é meio demodê. Careta é meio demodê. Então. É igual desculpa joinha. Aí, tá... joinha. Mal. Tá tudo bem? Tá joinha. Joinha é brega. É demodê. Então assim, ele tem que sair disso, sabe, gente? Deixa, cara. Deixa cancelar. Cancelou? Graças a Deus que me cancelou, porque eu quero agradar o meu Senhor. A Bíblia fala assim, ó, quem quer ser amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Não é que Deus se torne inimigo da pessoa. A pessoa que quer ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Ele está se constituindo, ele está dizendo assim, ó, Deus, eu quero ser teu inimigo. Eu quero ser amigo de Deus, e você? Quero ser amigo de Deus. Somos amigos de Deus. Deus já aceitou a tua amizade. Sabe o que aconteceu no dia que você entregou sua vida a Jesus? Chegou assim, ó. Deus está te convidando para ser amigo. Como é que vem lá no... Deus está convidando você para ser amigo. Solicitação de amizade. Solicitação de amizade de Deus. E você clicou, confirmar, aceitar. Amém. Foi ou não foi? Aleluia. Eu aceitei. Amém. Eu aceitei a solicitação de amizade de Deus. Ele já abriu, aliás, você que está em casa aí também, ó, já tem aí na tua caixa, já tem aí uma solicitação de amizade de Deus. Aceita ele. Aceita. Vamos aceitar. É assim que funciona.
Por quê? Porque nós éramos inimigos e Deus nos fez amigos dele. Graças a Deus. O terceiro é o nosso amigão, Davi. Davi você conhece, né? Leia aí, por favor, filho. Davi era um jovem bonito, de baixa estatura. Esse tá mais parecido comigo. Verdade. Esse tá mais De parecido baixa comigo. estatura, bonito. Bonito e de baixa estatura. Davi Leonardo. Era um jovem bonito, de baixa estatura, corajoso e confiava em Deus. Foi o principal rei de Israel. Foi ungido pelo profeta Samuel ainda muito jovem, mas só assumiu seu reinado após mais de uma década após a morte do rei Saul. Cumpria com zelo suas responsabilidades, era músico e, além de ter sensibilidade para ser músico, tinha coragem e determinação para ser um guerreiro. Cuidava das ovelhas do pai, depois passou a tocar harpa no palácio do rei, matou o gigante Golias, foi comandante de tropas de Saul. Como sua fama cresceu muito, Saul teve inveja e quis matá-lo. Ele teve que viver fugindo no deserto, em cavernas, e somente após a morte de Saul voltou a reinar. Davi tinha também suas falhas. No entanto, podemos observar que alguns princípios eram absolutos no seu interior. Davi tinha os mesmos problemas que a gente, as mesmas dificuldades que a gente. Né? Foi esse jovem aí que você já ouviu, você conhece já da história de Davi, não vou repetir aqui. Né? Mas Davi, ele tinha as suas falhas, como nós temos. Mas ele tinha os princípios no interior dele. Esses princípios fizeram ele ser o principal rei de Israel. Esses princípios fizeram com que dele saísse o nosso Salvador. Da família dele. São esses princípios. E o que eu quero conversar com você também hoje é isso. É que a gente possa cultivar, você e eu, tenhamos esses princípios muito fortes. Porque eles já estão aí. Eles já estão aí. Se a gente resolver entender, ter a consciência de que nós somos amigos de Deus e que não precisamos ser amigos do mundo, esses princípios, eles vão aparecer. Afloram. Eles vão aparecer de forma natural. Entende? De forma natural. Bom, primeiro, tem vários, né? Eu vou falar só alguns princípios aqui do coração de Davi. Primeiro, ele é temente a Deus. Lá em Provérbios 1,7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso você precisa guardar. Nós temos um coração ensinável, em que recebe a instrução e, no mínimo, pensar assim, eu posso estar errado nos meus pensamentos. Deixa eu pensar melhor sobre isso. Casamento só funciona se, no mínimo, você tivesse isso no teu coração. Deixa eu ver. Acho que eu posso estar errado nessa história. Eu aprendi isso há um tempão atrás. Você marido, você mulher, você não pode estar certo sempre. Quem está certo sempre tem alguma coisa errada. Desculpa o trocadilho. Quem está sempre certo tem alguma coisa errada. Então, no mínimo, pensa sobre isso. Depois que eu comecei a pensar sobre isso, há bastante tempo atrás, cara, muita coisa melhorou lá em casa. Que é o seguinte, cara, pode ser que eu esteja errado. A gente conversou, discordou de algum assunto, conversou sobre alguma coisa e a gente discordou, né? Aí, às vezes, os ânimos vão aumentando um pouquinho, né? A melhor coisa é o seguinte, vamos voltar nesse assunto depois? Vamos bater um papo, a gente chama de trégua, né? Vamos dar uma trégua aqui nesse assunto? E vamos pensar sobre isso? Ou uma decisão que tenha que tomar, vai comprar, vai vender? Vai mudar, não vai mudar? Vai comprar, né? Vai fazer isso, fazer aquilo? Escola para o filho? Decisões que a gente tem que tomar, né? Tem discordância? Por que tem que ser a minha vontade? Por que tem que ser só a vontade dela? Não, para e pensa. Cara, pode ser que eu esteja errado. Naquele momento, talvez você não tenha isso claro. Vocês não tenham isso claro. Porque a gente lá em casa, a gente só se movimenta
se os dois estiverem de acordo com isso. Várias coisas a gente não decide. A gente não decide, espera. E vou dizer para você, ela sempre, a gente está conversando sobre isso, ela reclama às vezes. Eu sou lento para decidir as coisas. Eu sou lento, porque eu só decido quando está no coração, sabe? Deus falou no coração, está claro, está comigo e com ela. Não é só no meu coração, não. Tem que estar no meu e no dela. E aí? O que você acha? Ah, não sei ainda não. Então, beleza, não sei ainda não. Vamos embora. Vou para o meu futebol, então. Quando eu voltar, a gente conversa. Entende? Vou estudar, vou fazer qualquer coisa. Vou assistir o Netflix. Depois a gente conversa. Vou orar. Entende? E aí, a gente tem que chegar, tem que ter essa conclusão de que a gente precisa de instrução. Aí, filhos, jovens, preste atenção no próximo versículo, tá? Que eu vou mostrar para você aqui. Cadê? Ou não, né? Dá para Raquel. A Raquel funciona. Dá licença. Muda aí para mim, por favor. Aqui. Obrigado, filho. Ela vai ver lá. O próximo versículo a gente pode ler aqui, é 1:8. Abre lá em Provérbios 1:8. A Bíblia é maravilhosa, ela tem instrução para tudo, gente. Lê aí, filho, 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Porque 9. serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eis. Peraí. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensino da tua mãe. Ou seja, ouve os seus pais. Porque ele vai ser um colar para você, um enfeite, uma alegria, sabe? É lógico, a Bíblia, né, algumas coisas são figuradas ali. O cara quer dizer o seguinte, cara, ela vai mexer com o teu caráter. Ela vai te trazer benefício, vai te trazer beleza. Quando fala de colares, de diadema, vai te trazer beleza. Ouve o teu pai, ouve a tua mãe. Por quê? Porque vai te trazer beleza. Beleza física também. Porque às vezes os filhos querem sair com umas roupas, né? Com os cabelos, né? Não foi assim. Mas não é só beleza, mas não é só beleza física, não. É beleza interior. Vai mexer com o teu caráter, vai te aperfeiçoar, vai me aperfeiçoar. Até hoje eu ouço meu pai e minha mãe. Até hoje. Estou com 40 e quase todos os anos. Mas eu ouço meu pai. Às vezes tem alguma coisa para perguntar, né, um conselho, alguma coisa. Pai, o que você acha disso? Mãe, o que você acha disso? A gente não pode perder isso de vista. Que o nosso Deus, ele instituiu pai e mãe para nos orientar. Eu acho que tem uma tendência dessa geração que, de fato, vocês têm muito mais informações do que nós nessa mesma época que vocês estão vivendo. É um absurdo. Então, assim, a gente aprende todos os dias com os nossos filhos. Legal, né? Eu não leio mais manual de nada. Eu tenho um cara que entende tudo. Então, eu falo para ele, lê isso aqui, me explica como é que funciona. Tudo bem que, às vezes, ele vem assim, aqui, já fiz. Eu falei, não é isso. Eu quero que você me explique passo a passo, paciência com a mamãe. Para ele estar explicado aqui para a gente, a nossa mentalidade tem que ser devagar. Explica devagarinho para a gente, por favor. Então, assim, sei que tem mais informações, vocês naturalmente sabem mais coisas do que a gente, mas vocês não podem invalidar a experiência que pai e mãe têm. Sabe de uma coisa? Sabe como é que funciona? Porque às vezes tem esse negócio, né, de você achar que seu pai não sabe nada. Isso. Sua mãe não sabe nada. Porque ela não sabe mexer no Instagram. Ela não sabe postar uma foto no Instagram. Não sabe marcar os amigos. Não sabe marcar os amigos. Você acha que ela não sabe de nada. Vou falar uma coisa para você. Só mudaram as ferramentas. O relacionamento das pessoas é a mesma coisa, gente. Não mudou nada. Só mudaram as ferramentas. E ferramenta dá para aprender. Quem quiser, né? Quem se debruçar sobre aquilo ali, é lógico que eu vou precisar me debruçar muito mais do que os meus filhos para aprender alguma coisa. Entende?
porque o meu layout, né, é diferente aqui, né, na cabeça. Né? Mas as ferramentas é que mudaram. Mas, na verdade, os relacionamentos, a experiência que eles têm, eles passaram por tudo isso. E aquilo que você passa virtual, sabe aquilo que você passa virtual, por exemplo, cancelamento virtual? Cancelamento virtual, sabe o cancelamento virtual? Eu fui cancelado. Cara, isso era na cara, assim, ó. Isso era na cara, né? Era face a face. Tu não vai na minha festa, não. Você não vai na minha festa, não. Não vou te convidar. Não era assim? Acabou. Convidava todo mundo, chegava com convite. Entregava, pulava a Ju e entregava. Assim. Físico. E batia o cabelo e ia embora. Sabe, cara? Aquela batida de cabelo e vai embora. Vou dizer pra você, é pior. É pior. Sabe? De você, por exemplo, ser a menina zoada na escola. Hoje, o dia é da Cristina. Todo mundo vai pegar no pé dela. Não era assim, Cris? Era assim. Até hoje eu lembro uma coisa que brincavam com ela. Comigo? É. Laranja. Que brincadeira boba. Pode falar, não ligo. Sou o máximo. Brincadeira. Aquela história do laranja. Não é você não, sempre bagaço. Olhava. Não viu isso, não? Eu sempre olhava, era muito tapada. Já sabia quem chamava e eu olhava. E eu me sentia o bagaço. Até o dia que eu falei assim... E aí todo mundo ri naquela hora, todo mundo te olhando, rindo. Né? Era, assim, as mesmas coisas que acontecem hoje, aconteciam presencialmente. Talvez seja até pior, né? E aí criou casca. Porque a gente é mais, né, cascudo, igual um jacaré, sabe? Igual um... Casca grossa. Né? Oi? Não, pois é, né? Não, mas realmente não pode, né? Não tô falando que estava certo não, tá? Tô falando o seguinte, o que eu tô querendo, assim, o ponto é, os seus pais, eles não são idiotas, não. Eles sabem muito bem o que está acontecendo com você. Eles sabem muito bem o que está acontecendo na sua vida. Dá a oportunidade para eles para intervirem na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Direcionar seus planos e projetos. Os seus pais estão doidos para se aproximar de você. Mas tem uma barreira tecnológica. Barreira tecnológica existe. Não cancela o que eu estou falando, não. Pode ser que você esteja cancelando o que eu estou falando. Não cancela, não. Isso é muito importante. Às vezes, a gente fica... O jovem tem esse costume de ficar reativo, esperando o outro chegar. Entende? Você deve estar identificando. Você fica reativo, esperando o outro chegar. Se não chegar, tá tudo bem. Beleza. Se não chegar, vocês vão perder a oportunidade gigantesca de ter esse relacionamento maravilhoso entre pais e filhos. De você conseguir crescer com uma experiência, com alguém experiente junto com você, te dizendo, cara, aí tem um buraco, cuidado. Ó, ali tem uma curva para a direita, ó, aqui tem uma curva para a esquerda. Você vai perder essa oportunidade. Sabe como é que funciona? Os seus pais dão um passo para cima de você, vem, filha, e você dá um passo em direção a eles. É assim que funciona. Vamos dar passos em direção aos nossos pais. O meu pai, por exemplo, é muito fechado, né? Muito fechado. Se eu não der passos de direção a ele, ele não dá passos de direção a mim. Entende? Conheço ele já. Então, o que eu faço? Sempre estou dando um passo. Vou na casa dele, vou lá e tal. Então, assim, jovem, atenção, jovem, ei, vamos dar passos em direção aos nossos pais? Ah, você não conhece os meus pais, nem você conhece os meus. Você entende isso? Eis, uhul! Você que está em casa, eis, vão dar passos em direção aos nossos pais. Meu filho, lá, escute o que seu pai ensina e preste atenção, isso numa outra versão, tá? E preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante e um colar melhoram sua aparência. É assim que funciona.
Não fica só sabe, na reação, esperando os seus pais chegarem em você. Não. Vamos dar passos em direção a eles também. Que história é essa? Aí depois fica reclamando. Às vezes seu pai está doido para se aproximar, mas não sabe. Eis, eu não sei o que está acontecendo na internet ali. Eu não sei. Às vezes o teu pai fica ali, ó, tentando alguma coisa, sabe, pegar alguma coisa para se aproximar. E você cancelando, bloqueando, cancelando. Aí, tá vendo? Não sabe nada, tal. Cara, aproxima. Aproxima, traz ele para perto. Dá um passo em direção a eles também. Porque isso é uma dor dessa sociedade, dessa juventude, dessa idade, né, dos jovens. Está sempre reativo. Se vier, tudo bem. Se não vier também, está tudo bem. Vamos perder grandes oportunidades. Não perca a oportunidade. Amém? Amém. Amém? Amém. Legal. Temer a Deus é colocar o que Ele diz em primeiro lugar. Temer a Deus é colocar o que Ele diz em primeiro lugar. Não é ter medo de Deus. Deus falou, eu vou fazer. Não estava com vontade, mas vou fazer. A bênção está na obediência. A bênção está na obediência. Davi era temente a Deus. Deus falou, eu vou fazer. Ponto. Jovem, se você fizer isso, você vai ser abençoado como foi o rei Davi. Com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, foi o rei Davi. Igual a você, igual a mim. Para sermos abençoados, precisamos temer a Deus. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou melhor, o temor a Deus, mesma coisa, né? É o princípio da sabedoria. A sabedoria quer ser um jovem sábio? Quem quer ser sábio aí? Um homem sábio, uma mulher sábia? O princípio começa no temer a Deus. Ele falou, eu vou fazer. Beleza? Segundo, são 5 pontos, eu vou falar rapidinho. Zeloso, ele era zeloso com seus deveres. Aquilo que você tem que fazer, faça. Não fica protelando, postergando. Você e eu, tá, gente? Nós aqui também, né, que não somos tão jovens, somos jovens de mais idade. Zeloso com os deveres. O que tem que fazer? É isso? Eu vou fazer. Davi era assim. Davi cuidava das ovelhas do seu pai com zelo. Chegou a enfrentar um leão e um urso. Ele podia deixar para lá. Vem um leão, pegar uma ovelha. É só uma ovelha, deixa para lá. Vem um urso, deixa para lá. Mas não, ele falou, não, eu fui lá, lutei com o leão, lutei com o urso e matei os dois. Foi isso que ele falou para Saul. Antes de lutar com Golias. E olha que legal, ele ter feito o trabalho dele, olha o princípio, gente. Ele ter feito aquilo que ele tinha que fazer, ser zeloso, treinou ele para lutar com Golias. E por ele ter lutado com Golias e vencido Golias, ele casou com a filha do rei e a família dele não pagou impostos mais. Olha o benefício. Sei lá, 15 anos antes, ele lutou com um leão, ele foi zeloso naquilo que ele tinha para fazer, e Deus abençoou a vida dele, porque ele estava sendo treinado para fazer aquilo que ele tinha para fazer lá na frente. Você tem grandes coisas para Deus fazer na tua vida? Eu tenho grandes coisas para fazer na minha vida. Você, jovem, não quer fazer grandes coisas para Deus? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Tem que ser treinado hoje. Tem que ser zeloso com o que você faz hoje. O que tem que fazer? Qual é a tua obrigação? É lavar a louça? Seja zeloso. Faça com excelência. Qual é a tua obrigação? É lavar o banheiro, como era a minha? Lave com excelência. Qual é o dia? É sexta-feira? O dia de lavar o banheiro lá em casa era sexta-feira. Sexta-feira eu vou lavar. Ponto, acabou. Entende? Isso você está sendo treinado para as grandes coisas que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida. Beleza? Importante, se o seu pai e a sua mãe estão te dando uma orientação e você não consegue executar o que sua mãe e o seu pai pede, você não vai conseguir executar o que seu chefe vai te pedir, porque você não sabe obedecer ordens. Então, você tem que começar a ser treinado dentro de casa. E não vai ser zeloso com Deus, com as coisas de Deus também. Também. Não, com as coisas de Deus eu sou, pastor. Com a minha mãe e com o meu pai, não, mas com as coisas de Deus eu sou.
Não vai. Vai por mim. Não vai. O que fazemos quando ninguém nos vê mostra o nosso caráter. O que fazemos quando ninguém nos vê mostra o nosso caráter. Mostra o teu caráter e o meu caráter. Não é o que nós fazemos quando todo mundo está vendo a gente. O que mostra o nosso caráter são as coisas que a gente faz quando ninguém está vendo. E eu dou um segredo para você. Jovem, preste atenção nisso. Se você vai fazer alguma coisa que você teria vergonha de contar para o seu pai e para a sua mãe, te dou um conselho, não faça. Quer um conselho bom? De alguém que já viveu algum tempinho? Se você estiver sozinho, em qualquer lugar, for fazer alguma coisa que vai dar vergonha de você contar para o seu pai e para a sua mãe, não faça. Eu falo isso para os jovens e para nós, para mim. Se eu for fazer alguma coisa no meu trabalho, por exemplo, né? Que se eu fosse contar para o meu pai e para minha mãe, o meu pai ia ficar com vergonha de mim? Ou eu ia ficar com vergonha de contar para eles? Eu não faço. E a gente está falando de várias coisas, de corrupção, de tudo, né? De imoralidade. Aí que você pensa aí nas coisas aí. Então pense nisso. Se tiver alguma coisa que você teria vergonha de contar para o seu pai e para sua mãe, não faça. Faz aquilo que vai te dar orgulho de contar para eles. Tenho certeza, a tua vida vai ser abençoada. Amém. E a minha também. 3, rápido para se arrepender e mudar. Rápido para se arrepender e mudar. Davi era rápido. Errou. Alguém falava, tu errou. Ele, meu Deus, perdão. Mudava já de... E pum, e vamos embora. E aí, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Beleza? Isso vale para todo mundo, né? Marido, mulher, filho, filha, todo mundo. O arrependimento evita que o engano encontre espaço. O arrependimento evita que o engano encontre espaço. Se arrepende ontem. Pronto, acabou. Me arrependi, já virei, já mudei de posição. Beleza? Ele era ousado e corajoso. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês já venceram o maligno. Amém. Vamos acabar com essa fraqueza, com a apatia. Jovem, você é forte, cara. Vamos partir para cima, vamos estudar, vamos trabalhar, e Deus vai te abençoar, cara, grandemente. Vamos acabar com a apatia, vamos para frente, para frente. Ousado e corajoso. É o que Davi era. Estou falando princípios que abençoaram e que hoje a gente está falando dele. Está falando de Davi por conta desses princípios. Nada pode vencer um jovem consciente do poder que habita em si. Nada pode vencer um jovem consciente do poder que habita em si. E por último, ele tinha convicção de ser amado por Deus. Davi tinha essa convicção. Isso, você precisa ter essa convicção. O amor de Deus é sobre você. Deus te ama para te abençoar de cima a baixo. Deus te ama incondicionalmente. Você pode ter errado, pode ter falhado. Deus continua te amando. O amor de Deus é o mesmo. É o mesmo. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos inimigos, pecadores. Quando a gente já era, Ele já amou. Aquele mesmo amor que Ele teve na cruz do Calvário é o mesmo amor de hoje. Não mudou, que eu falei no início. Só mudou a nossa percepção. E aí, a frase, Deus te ama e vai continuar amando igualzinho ao dia da cruz. Aleluia, glória a Deus. Igualzinho. O perdão dele continua disponível, igualzinho, não mudou nada. E com essas verdades no nosso coração, eu e você precisamos viver em família. Nossa família vai ser uma bênção. A tua família, a família que você vai constituir, vai ser uma bênção. Não tenha medo de casar. Não tenha medo de namorar sério. Não tenha medo da tua família não vai dar... Não, a tua família vai dar certo. Aleluia. Você e eu somos abençoados, somos amados pelo nosso Deus. Quero que você fique de pé, fazer uma oração junto com você. Eu e você
temos o nosso Deus na nossa vida. O nosso Senhor, aquele que te amou na cruz do Calvário, Ele te ama hoje. Da mesma forma, igualzinho. Não mudou nada, não mudou 1 centímetro. Ele continua te amando. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa te tornar cada vez mais consciente disso. Põe a mão sobre o seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo. Tu és o nosso Deus. Pai, aqui está, Senhor, aqui estamos nós, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor, cheios daquilo que a Tua palavra diz sobre nós, cheios daquilo que a Tua palavra ensina sobre nós. Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos valorizar, Senhor, os nossos pais. A Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos confiar em Ti para que a nossa família seja uma bênção. Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos praticar a Tua palavra para que a nossa casa esteja firmada sobre a rocha. Vão vir tempestade, vão vir vento, chuva, o rio, a água, vai vir tudo. Mas a nossa casa não vai cair, porque nós estamos firmados na prática da palavra. Então, Deus, o que eu te peço agora é que, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, estão nos ouvindo, Senhor, em casa, no vídeo, Senhor, cada uma dessas pessoas fique cada vez mais consciente do Teu amor sobre nós. Consciente da Tua palavra como uma direção para a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, cheios da Tua palavra. E essa palavra movimentando dentro de nós, ela vai fazer termos atitudes em direção aos nossos filhos, em direção aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E nós vamos, Senhor, demonstrar com os nossos atos que mais importa para nós sermos amigos de Deus do que sermos amigos do mundo. Que Tu mandou uma solicitação de amizade e nós aceitamos essa solicitação de amizade. Ei, Senhor, obrigado, Pai. Essa solicitação de amizade está disponível para quem quiser. E nós vamos interagir contigo, Senhor, todos os dias. Vamos interagir contigo todos os dias da nossa vida. E essa interação, ela vai trazer crescimento, vai trazer maturidade e vai trazer a bênção sobre a nossa casa. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, que você diga amém e aplauda ao Senhor nessa noite.